CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje, quarta-feira, 17 de julho de 2024. Vamos juntos até meio-dia, atualizando todas as informações do time do seu coração. E começamos o nosso giro de manchetes falando de uma possível punição. O Chelsea abriu um procedimento interno para investigar o volante Enzo Fernandes pelo vídeo com cunho racista nas comemorações da Argentina após o título da Copa América. O clube não descarta uma punição ao jogador argentino. Em nota oficial, o Chelsea reforçou que condena todos os tipos de discriminação e garantiu que o caso passará por uma análise interna para que sejam determinadas as punições cabíveis. A canção tem trechos racistas e homofóbicos contra jogadores da França. O capitão do time, Lionel Messi, também não se pronunciou. E o destaque da Ponte Preta agora com a volta de Antônio Lupi. Ele está de volta depois de um retiro espiritual, uma nova versão, um novo design, reconectado e muito bem informado para trazer as primeiras da Ponte. Seja bem-vindo, Antônio. Muito obrigado, Júlio. Mais amigo e mais humano. Uma excelente quarta-feira a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. Voltei, hein? Muita gente achou que eu não ia voltar, mas eu voltei. De quem que é mesmo? A Ponte, a macaca. Ah, Ponte Preta, que segue sem vencer. Olha, eu saí de férias, a Ponte não venceu fora de casa. Eu voltei e ela ainda continua sem vencer, jogando longe do Majestoso. Tem uma oportunidade agora de vencer lá na Curuzu. Na próxima rodada, enfrenta o Paysandu. Hoje, a principal novidade da Ponte Preta foi a apresentação oficial do novo lateral direito. Ele está na área, o Thomas Luciano. Ou Tomás Luciano. Daqui a pouco a gente vai definir se vai ser Thomas ou Tomás. Thomas. Obrigado. Thomas Luciano, jogador que chega do futebol português, é a cara nova na macaca na abertura da janela do meio do ano. E a Ponte ainda tem alguns outros jogadores que podem ser contratados para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Número 85 do mundo e 2 do Brasil, Thiago Monteiro venceu um top 10 do mundo nessa quarta-feira. Ele superou com um duplo 6-3 o norueguês Casper Ruud, nono colocado no ranking ATP. Ao despachar o atual vice-campeão do ATP 250 de Bastad, o brasileiro avançou às quartas de final na Suécia. E agora destaque do futebol paulista, Gabriel Dudziak. Na estreia do técnico Ramon Dias, o Corinthians venceu. Em casa, o alvinegro saiu atrás contra o Criciúma, mas buscou a virada com gols de Romero e Kaká. Hoje o Palmeiras enfrenta o líder Botafogo às 9h30 da noite, reforçado pelos retornos de Murilo e Zé Rafael e pelos contratados Maurício e Felipe Anderson. Já o São Paulo joga contra o Grêmio às 8h da noite no Morumbis. Neymar está de volta ao centro de treinamento do Al Hilal. O brasileiro se apresentou ao clube na última terça-feira na cidade de Riad, na Arábia Saudita, o atacante que segue em procedimento de recondicionamento físico depois de cirurgia realizada no joelho esquerdo em novembro do ano passado. São 8 meses já sem Neymar em campo e sem previsão de volta aos gramados. E agora o destaque do Guarani, Antônio Lupi. O Guarani que busca vencer fora de casa, mas agora tem um compromisso no Brinco contra o Goiás. O jogo acontece no domingo às 4h da tarde no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani ainda monitora a situação do Rodrigo Andrade, que está de saída do Vitória, jogador que teve sucesso com a camisa do Bugre em outras oportunidades. E a diretoria ainda segue no mercado também em busca de outros reforços. O Guarani anunciou um novo patrocinador master para a camisa, uma empresa de apostas esportiva que vai estampar a sua marca até o fim do Campeonato Paulista de 2025. Um dos embaixadores da nova patrocinadora do Guarani
é o ex-atacante Amoroso, revelado pelo clube e ídolo também do Bugre. Nikola Jokic anotou um outro duplo-duplo na carreira com 14 pontos e 14 rebotes, mas o desempenho não foi suficiente para que a Sérvia vencesse o amistoso de preparação para as Olimpíadas de Paris na última terça-feira em Abu Dhabi. A Austrália levou a melhor diante dos sérvios e triunfou por 84-73. O grande destaque da partida foi o armador australiano Pat Mills, que anotou 28 pontos e ainda distribuiu 5 assistências. E agora o destaque de Fábio Schaibe, trazendo as últimas do imbróglio envolvendo Barcelona e Bragantino. Uma situação extremamente delicada e um jogo que pode ser adiado por um motivo muito triste, certo, Fábio Schaibe? Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Um abraço, Antônio Lupe. Bem-vindo de volta, Antônio Lupe. Muito obrigado. Hoje à noite, o Bragantino supostamente entra em campo pelos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o Barcelona de Guayaquil, às 9h30 da noite, no Equador. Eu digo supostamente entra em campo porque o duelo pode ser adiado. Ontem, o clube equatoriano recebeu a triste notícia da morte de um dos seus goleiros e pediu, junto à Conmebol, o adiamento da partida. O jovem Just Cornejo, de 20 anos, foi encontrado desmaiado com uma grave lesão na cabeça no banheiro de sua residência. O Barcelona não deu mais detalhes sobre a morte do jogador em respeito à família do próprio. O clube ontem anunciou que suspendeu as atividades esportivas por tempo indeterminado até um novo aviso. Uma notícia extremamente chocante, né? E sem condições nenhuma de ter a realização do jogo, né? É uma notícia que mexeu não só com o futebol equatoriano, mas com todo o futebol sul-americano no modo geral. E agora o destaque do CBN Esportes com Carlão de Freitas. Boa quarta-feira pra você, Carlão. Pra todos nós, Júlio, bom dia a você, bom dia ao Casca de Bala que está de volta aí. Tava com saudade. Antônio Lupe tava um silêncio na redação. Nossa, tava mesmo. Precisava de um barulho, meu Deus do céu. Mas vamos lá, quarta-feira hoje movimentada, tem esse jogaço, né? Uma cara de final de campeonato entre Botafogo e Palmeiras. O próprio São Paulo contra o Grêmio é um bom jogo. A preparação de Ponte Preta, de Guarani. Guarani, Caio Dantas, se recupera, pelo amor de Deus, você vai ser importante contra o Goiás. E a Macaca tentando aí encontrar este equilíbrio que o técnico Nelson Batista fala tanto, né? Em vencer em casa, como está vencendo, e encontrar também os 3 pontos longe de Campinas. A chance é sábado contra o Paysandu. 11h13, estamos no ar. Você, ouvinte, também pode mandar sua mensagem para 991869070. 991869070. Mande aí o seu WhatsApp, que estaremos registrando aqui durante o CBN Sports. Tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, Eduardo Rodrigues, a coordenação de stream com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h14. 2024, com o grito de gol que você gosta. Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Onze horas e 16 minutos, Thaís Azevedo, chegando com informações das ruas de Campinas. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, pro Lupe. Seja bem-vindo, Lupe. Acabou a nossa paz, tô brincando. Não, Thaís, não faça isso comigo. Voltou as piadas, eu já tô aqui me atualizando, tá? Sim. Nas redes sociais, sobre as piadinhas de hoje. Já soltei a primeira. Eu já vi. Só não vou falar aqui porque não vai cair bem, né? É do Cabe, né? É verdade. Eu já vi. Viu? Bom, vamos lá, vamos ao trânsito. Olha, a Avenida Moraes Salles tem lentidão na saída do viaduto Miguel Vicente Cury, até mais ou menos ali a Rua Doutor Quirino, sentido Nova Campinas. No sentido centro tem excesso de veículos na saída do viaduto Laurão. Quem segue pela Avenida Norte Sul vai fazendo um bom caminho, sentido Taquaral. No sentido Guarani, motorista reduz a velocidade na chegada ali à Rua Engenheiro Carlos Stevenson. A Avenida Júlio Prestes tem trânsito intenso, sentido Rodovia Dom Pedro, na chegada ao Balão do Bela Vista. No sentido centro, o ouvinte vai fazendo um bom caminho. Quem segue ali pela Avenida Nossa Senhora de Fátima encontra lentidão nos dois sentidos, na chegada ao Balão do Bela Vista. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís Azevedo volta na programação da CBN, agora 11h17. AutoZone é o primeiro destino de suas férias. Corre e aproveite essa oferta com troca grátis. Baterias Moura a partir de 8 vezes de R$ 57,49. CBN Esportes Campinas. 11 horas e 18 minutos. Você ouviu aí Juventude, porque estamos aqui na repercussão da saída de Roger Machado. Aceitou, Muito né? se falou, né? Até o nosso colega de Grupo Globo, Pedro Ernesto Bernardin, trouxe essa informação às vésperas de Inter e Juventude, que Roger Machado seria técnico do Inter. E aí todo mundo, como assim? Que absurdo, que irresponsabilidade. Até o Roger Machado disse, né, na entrevista que não existia nada disso. E agora, ele está a caminho, né? Do Internacional, Esporte Clube Internacional. Lembrando que o Roger tem uma passagem de muito destaque pelo Grêmio, como jogador e também como treinador. E agora vai assumir o outro lado da cidade, né? Como diz Carlão de Freitas. Boa. Vai assumir os irmãos. Os irmãos, né? Os irmãos tricolores e co-irmão, co-irmão. Mas é uma movimentação que realmente mexe com o Rio Grande do Sul, né? Mexe com o Rio Grande do Sul. Até porque o Roger vinha fazendo um bom trabalho, né? E nós conversávamos, né, Lupe? O Juventude perde mais um treinador, né? Com o Carpini foi assim. Fez um bom trabalho no Juventude e optou por alçar voos, né? Foi pro São Paulo, não deu muito certo, agora está no Vitória. E o Roger fez um bom... Se reencontrou no Juventude, né? Tava perambulando por clubes e não tinha sucesso no Juventude, se reencontrou. E agora vai para o Internacional. Um desafio para o Roger. Não só pelo tamanho do Internacional, mas por ele ter essa identificação com o Grêmio. E outro detalhe também, ontem acompanhando o jogo, né, o empate com o Atlético em 1-1, jogo que aconteceu lá no Mané Garrincha, com o mando do Juventude, o Alan Ruschel, ele foi questionado, né, na entrevista no fim da partida sobre essa possibilidade da saída do Roger. E ali a gente, já nas entrelinhas, né, ele falou que não tinha informação, que era apenas alguns rumores, mas aí no final da entrevista ele fala assim, independente do que acontecer, o grupo está unido, o grupo está fechado. Então acho que ali ele já deve ter recebido a informação antes do jogo, ó gente, é minha última partida, vamos lá, infelizmente vou ter que deixar vocês aqui, mas hoje eu vou me despedir, a gente vai em busca de um bom resultado. E o Alan Ruschel meio que nas entrelinhas ali já meio que falou que independente se é o técnico ou se é algum jogador, o grupo está fechado, mas realmente mais uma baixa no Juventude que vem fazendo o campeonato, jogou bem assim, né? Jogou de forma organizada ontem contra o Atlético, mesmo como mandante, uma pressão danada porque a maioria dos torcedores eram do Atlético.
Agora, eu não sei porque que o jogo foi lá. Venda de mando? Venda. Ah. Opa, tem mais um, Juventude. São Paulo, né? É, tem mais um. O que é chato, né? Chato. Pra falar a verdade. Atrapalha o campeonato. Atendendo aqui os nossos ouvintes amigos. Rapidinho. Claro. Bruno Mucchi, repórter setorista lá do Juventude, informa que Eduardo Batista, filho de Nelson Batista, técnico da Ponte Preta, é um nome bem avaliado pela Olha diretoria. só, seria um movimento que chamaria atenção para esse mercado de Série B, né? Porque o Novo Horizontino é hoje um postulante ao acesso postulante, o Eduardo já tem uma identificação e bons trabalhos, né? Serviços prestados, serviços de qualidade ao Novo Horizontino. Agora, será que ele deixaria o trabalho no meio? Eu não sei, eu sou meio assim com o treinador que deixa... Que proposta, né? Chega uma proposta do Juventude Série A, o cara vai balançar. Agora, o projeto do Novo Horizontino é um projeto legal e um projeto de permanência, né, do Eduardo. O Eduardo faz parte da montagem, é um cara, uma figura importante desse projeto do Novo Horizontino de chegar à Série A. É isso, Fábio Scheib. Algo a acrescentar, Fábio, sobre esses movimentos aí no mercado da bola, principalmente no futebol gaúcho? Não, e o Roger já chega pressionado, né? Além desse histórico gremista que ele tem, né, na carreira, apesar disso não contar muito nos dias de hoje, né, o futebol mais profissional, mas na próxima terça-feira ele já tem uma decisão que pode já alinhar o futuro do Internacional na temporada, né? O Internacional desclassificado da Copa do Brasil, tem a Copa Sul-Americana, ontem perdeu para o Rosário, agora tem uma decisão na terça-feira no Beira-Rio, tentando reverter a vantagem do time argentino. Caso também seja eliminado, o Internacional, que contratou bastante, pretendia até o título brasileiro, ficará apenas para a disputa de vaga de Libertadores esse ano, já que a liderança está muito distante do Internacional, então pode ser o Roger Machado chegando no momento crítico também da equipe, né? Pois é, o mercado agitadíssimo nesse momento no futebol brasileiro. Bom dia, amigos do CBN Esporte, saudações tricolor, espero que a arbitragem não estrague o jogo entre São Paulo e Grêmio. Manda aqui o Anselmo, obrigado pela participação. Cristiano Salvione também deixando registrado aqui. Diz que não gosta de intrigas, mas o Eliel diz que você voltaria repaginado. Inclusive no nome. Não, nome não. Nesse mundo do futebol não há vítimas. Quando um técnico é demitido com pouco tempo de trabalho, é sempre muita crítica. Porém, o outro lado da moeda também existe. Roger Machado abandonando o Juventude para assumir o Grêmio. Escreve aqui... Acho que é o Wilson... É o Renato Alves. Renato Alves escreve aqui a mensagem. O Lupe já voltou de luto, tá usando preto. Mas assim, se você for... Até a tua roupa tá sendo criticada aqui pelo Marcelo, hein? Não, mas eu aceito as críticas, porque críticas são construtivas. Mas preto é bom, mas preto emagrece. Esse é um ponto importante. E outro, se você fizer um pente fino no meu armário, a maioria das peças são peças escuras. Eu não gosto ou eu não me familiarizo com peças de cor clara. Coisa linda. Você viu? O vocabulário também mudou diferente. Voltou repaginado. Vamos então, vou chamar o Gabriel Dudziak aqui com informações claro. do paulista, porque você... o Corinthians de tanta gente venceu ontem no sufoco. Teve gente que sofreu aqui na bancada, hein? É verdade. Os primeiros minutos de Ramon Dias como técnico do Corinthians deixaram o torcedor frustrado. Embora a equipe tenha dominado a posse de bola e finalizado mais vezes na Neoquímica Arena, quem abriu o placar foi o Criciúma, após finalização de Claudinho, que foi desviada em Kaká. No segundo tempo, os visitantes voltaram melhores, mas desta vez quem se deu bem foi o Corinthians. Aos 8 minutos, Hugo cruzou e Romero empatou. E aos 15, Coronado cruzou para Kaká se redimir e virar o jogo para o alvinegro. Daí para frente, o Criciúma lutou para criar e o Corinthians se defendeu bem para manter a vitória por 2-1. Vitória que ainda não tira o time da zona de rebaixamento, mas que iguala a pontuação da primeira equipe fora do Z4. Após o jogo, o técnico Ramon Dias fez um balanço da atuação corintiana. Sendo um equipo grande, e jogar nestas situações não é fácil. Pero el equipo demostró actitud, demostró con errores. Vamos a mejorar ya sea en lo táctico, en lo individual. Pero felices, veo al grupo muy contento por el resultado. Necesitábamos ganar. Existía un resultado, para nosotros era solo ganar.
Hoje o Palmeiras enfrenta o Botafogo no Rio de Janeiro às 9h30 da noite, em duelo que vale a liderança do campeonato. O Alviverde estará reforçado para o duelo, já que Murilo e Zé Rafael voltaram a ser relacionados após se recuperarem de lesões, enquanto os reforços Maurício e Felipe Anderson estão regularizados e podem defender o time pela primeira vez. O argentino Giai, no entanto, ainda tem pendências burocráticas com o São Lourenço da Argentina e por isso não tem condições de jogo. O São Paulo também joga nesta quarta. Às 8 da noite, o tricolor recebe o Grêmio no Morumbis. O técnico Luiz Ubeldia não terá o zagueiro Alan Franco e o volante Luiz Gustavo, que estão suspensos. A tendência é de que Ferrarese forme a dupla de zaga com Arboleda e que Bobadilha seja um dos volantes da equipe. O Santos volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Vila Nova em um duelo entre primeiro e segundo colocados da Série B. O Peixe não contará com o lateral direito Aderlan, que teve uma ruptura de ligamento do joelho e que só poderá atuar no ano que vem. O atacante Furche, com dores na região conhecida como trapézio, é dúvida. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Fábio Scheib no sufoco, o Corinthians venceu. Nesse momento, os 3 pontos interessam mais do que o rendimento, né? Mas tenho vários pontos de atenção aqui a atuação do Corinthians, viu, Fábio? Exatamente, o Criciúma deu susto, inclusive antes de marcar o gol, teve uma defesaça do Hugo Souza, né, no ataque também do Criciúma. O Criciúma poderia ter aberto o placar antes, mas o Criciúma abriu o placar no primeiro tempo. No segundo tempo, o Corinthians mostrou força, conseguiu a virada, bom para o Corinthians, que fez logo no início, né, empatando logo no início da segunda etapa. Depois fez o 2-1 tranquilamente, ainda segurou o resultado, mas o importante para o Corinthians neste momento é justamente isso, a vitória, né, somar pontos, uma vitória que não tira o time da zona de rebaixamento, mas dá mais tranquilidade nesse início de trabalho do Ramon Dias. E o Kaká te mandou um abraço, viu, Juliano? Ô Kaká, deixa eu falar um Calma! Quantos gols contra você já fez pelo Corinthians, né? Fez vários. E ontem, pô, você é azarado, cara. Primeiro ponto. Mas é bom jogador, só que tem que ter a cabeça fria aí, senão... O coração quente é do outro lado. Pra ele a imprensa que tá fazendo essa a imprensa não tem culpa nenhuma da fase do Corinthians. O Corinthians é inteiramente o grande culpado por esse momento. Um dos piores do clube desde a queda da Série B em 2007. E os jogadores têm essa parcela de culpa. O Corinthians não tá jogando nada. Venceu, o mais importante é vencer. Nesse momento, somar pontos é importante. Mas não adianta fazer média vindo xingar a imprensa publicamente e depois pedir desculpa no Instagram. Porque isso aí é querer fazer média com a torcida, é jogar pra torcida. Você imagina a bronca que ele tomou do pessoal que cuida da imagem dele após essa declaração. Porque o pedido de desculpa foi muito rápido, né? E outra coisa, eu queria rapidinho, antes do Carlão, 11h28, o Carlão também vai falar sobre a vitória do Corinthians. Tá feliz da vida, Carlão de Freitas? Eu gostei muito da atuação do Hugo, né? O goleiro. Hugo Neneca. Hugo Neneca. E o outro Hugo também. Mas sabe por quê? Porque assim, eu entendo que o goleiro ele não pode errar. O goleiro ele não pode errar. E o Hugo, quando surgiu no Flamengo, ele errou muito. Tanto é que ele saiu do time e foi jogar em outros países. E quando o goleiro erra, ele fica muito marcado. Porque ele tá perto do gol. Então, se ele erra, a chance do adversário marcar é muito grande. Mas quantas vezes atacante não erra gol? Meio-campista não erra passe, zagueiro não erra bote, e aí fica aquela sequência de jogos e o cara errando e ninguém fala nada. Eu acho que o Hugo, ele foi injustiçado no Flamengo. Vítima do sistema. Vítima do sistema dentro de um clube que a pressão é gigantesca e a vaidade é enorme. Então eu fico feliz com essa atuação que o Hugo teve, que foi a primeira, espero que ele repita as atuações, né, com boas defesas, porque é um goleiro que foi até cogitado para ser o substituto aí da seleção brasileira, mas infelizmente isso não aconteceu. Então, parabéns ao Hugo, fiquei feliz com a atuação dele, porque eu sou goleiro também. Eu erro bastante? Erro, mas eu deixo a quadra quando eu erro, entendeu? Para não atrapalhar a brincadeira dos meninos. Carlão de Freitas, quero ouvir sobre o Corinthians. Gostei da postura do Corinthians, é claro que passou por problemas, começou atrás do placar, mas é o que nós estávamos falando ontem, né? O Corinthians tem a Neoquímica Arena como o grande aliado. Eu acho que dentre os grandes que estão na zona do rebaixamento, eu acho que o Corinthians é o que tem mais capacidade hoje para sair. Não digo nem capacidade técnica, mas força, sabe? Aquela coisa, aquele elo entre torcida e jogadores na Neoquímica Arena, quando ele realmente aparece, quando ele está concretizado, é difícil ganhar do Corinthians. Eu acho que nessa coisa bem corintiana de ser, o Timão tem possibilidades de escapar.
Agora, o Kaká é desabafo, né? Azarado, é aquela coisa, jogador toma cuidado, tá meio nervoso, ganhou, perdeu, mas tá com a cabeça quente, vai pro vestiário, pede desculpa na hora da entrevista. Não, Ficou bravo que a imprensa analisou que a vitória foi o Corinthians jogando mal, mas foi, o Corinthians jogou mal, o Corinthians não jogou bem. Aliás, hoje virou uma moda, né? Ou o jogador fica bravo ou ele não fala, né? É engraçado isso aí. Pelo amor de Deus. É vida que segue, o Kaká ajudando demais o Corinthians, Vida mas tá feliz. melhor jogando que falando, né? Vou tomar uma água e já volto. 11 horas e 31 minutos. CBN Esportes Campinas. Merval Pereira fala de política, Miriam Leitão de economia, CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. De segunda a sexta, na CBN. Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg. A época da estiagem chegou e trouxe com ela o perigo das queimadas. Nos últimos anos, a maior parte dos incêndios que aconteceram na nossa região foram causados pela ação humana. Por isso, devemos ficar todos em alerta. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais faça fogueiras para limpar terrenos e tenha cuidado com as bitucas de cigarro. Lembre-se, a qualquer sinal de fogo, ligue para o 193. Faça a sua parte e ajude a preservar a vida. Uma iniciativa CBN Campinas. Estúdio CBN. De segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, em 99,1 FM. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Quarta-feira, 17 de julho de 2024. A Justiça realizou hoje a primeira audiência sobre o pedido de recuperação judicial do Grupo 123 Milhas. Um cronograma com os próximos passos do processo foi divulgado. O primeiro será a divulgação de um edital de aviso aos credores em até 30 dias. De acordo com a juíza responsável pelo processo, a empresa deve apresentar o plano de recuperação judicial 60 dias após a aprovação do edital. Uma assembleia para discutir as ideias foi marcada para a primeira quinzena de dezembro. A audiência foi realizada no formato digital para permitir o acesso dos mais de 700 mil clientes e credores lesados pela companhia. A adolescente de 15 anos assassinada num domingo em Monteiro, na Paraíba, morava com o namorado havia cerca de um ano. Gilson Cruz de Oliveira, de 56 anos, foi detido suspeito do crime. Durante a audiência de custódia, o homem ficou em silêncio e a justiça decidiu manter a prisão. O delegado responsável pela investigação afirmou que 2 colegas da vítima já foram ouvidas. A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, cumpriu a promessa e nadou no Rio Sena. O mergulho era crucial para os organizadores dos Jogos Olímpicos, que usaram a despoluição do local como um dos pilares da candidatura da capital francesa. O governo federal e a prefeitura investiram 1 bilhão e 400 milhões de euros desde 2016 para tornar as águas do Sena e de um afluente próprias para banho. No horário de Brasília, 11h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h35, antes de mergulhar aqui no futebol de Campinas, hoje tem jogão de bola pela Série A do Campeonato Brasileiro. Deu um branco aqui, falei, pô, é hoje mesmo? Mas eu... É hoje. É hoje. Porque ontem eu folguei, né, Lupe? Aí me perdi no tempo. Ixi, eu tô perdido, vai fazer 20 dias. Botafogo e Palmeiras. Eu conversei com um amigo botafoguense hoje, viu, Fábio Chaib? E, cara, eles estão bem cautelosos, assim, né? O jogo do ano passado foi muito traumático pro Botafogo. Mas eu não sei se tem essa sensação de revanche. Eles evitam utilizar esse termo, mas de fato vai ser um jogão de bola de novo, né, Fábio? É mesmo porque esse jogo não termina hoje, né? Depois, daqui a um mês, tem a Libertadores da América pela frente também, oitavas de final, esses confrontos. E hoje é um jogo valendo liderança, mas ainda numa fase do campeonato que os times conseguem se recuperar ao longo da temporada ainda. Um jogão hoje à noite, 9h30 da noite, mais de 30 mil ingressos vendidos no Newton Santos. Palmeiras podendo contar com as estreias do Felipe Anderson, do Maurício também, tem retornos importantes, como do Murilo, do Zé Rafael. E o Botafogo tentando fazer do fator casa seu aliado mais uma vez para conseguir vencer e ganhar mais força, né? Ganhar mais confiança ainda mais neste campeonato. Não vai contar hoje com o meia Eduardo, um dos principais jogadores da equipe. O Eduardo está fora por contusão, mas promete ser um jogão no Newton Santos, né, Julio? É difícil, né, ô Carlão? Por conta do que foi o jogo passado entre os dois times, o botafoguense se entusiasmar, né? Já é um pouco de preocupação, mas aquele sentimento por dentro de, poxa, a gente pode dar o troco também. Então é um clima também, novamente, de decisão, né? É um misto de sentimentos. Mas a gente tem aqui o cara que torce pro Botafogo, pra Ponte Preta, pro Vila Nova, Lupe, comercial. Ele já é bem maduro com relação a estas situações. É claro que lá no sentimento, escondidinho, ele fala, é a chance da gente vencer o Palmeiras, é a chance da gente se fixar realmente com a primeira colocação do Campeonato Brasileiro, mas ao mesmo tempo ele pensa, é o Palmeiras, é muito forte, ano passado já demonstrou a força dele aqui no Newton Santos, tá? Então, o cara que torce pro Botafogo, meu amigo, ele tá bem comedido, mas que vai ser um grande jogo, vai, porque eu acho um Botafogo mais qualificado que do ano passado, um Botafogo mais maduro, né, por tudo que aconteceu ano passado, contra um Palmeiras que é talhado, né, para jogo desse tamanho, para um jogo com cara de decisão. É isso, jogão de bola e, aliás, a rodada do Campeonato Brasileiro de quarta-feira é muito interessante, porque São Paulo e Grêmio também é um jogo bem legal de acompanhar, né, no Morumbi às 8 horas da noite. E teremos Fortaleza e Vitória, né? O Fortaleza vem de 2 vitórias seguidas, tá colado aí no próprio São Paulo, tem jogado bem, e o Vitória tem oscilado, mas é um jogo que interessa muito ao Corinthians, né? O Vitória hoje está empatado em número de pontos com o Corinthians. Em caso de vitória do Fortaleza, é uma notícia boa aí pro Timão, pensando aí nos adversários, né? Ontem o Cuiabá venceu o Bahia, aliás, o jogo não foi no sábado, né? Foi um resultado surpreendente, porque o time do Rogério Ceni vinha jogando muito bem. E essa disputa aí, como o Carlão disse, vai se estender ainda por um tempo contra a zona de rebaixamento. Então, são jogos aí para ficar de olho nesta quarta-feira de 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Avançando agora para o futebol de Campinas, vamos falar da Ponte Preta, que entra em campo no sábado contra o Paysandu. Você trouxe até a manchete, né, Lupe? A Ponte, apesar de ter uma sequência positiva de 4 jogos sem perder, 2 vitórias, 2 empates, agora está perseguindo derrubar essa marca incômoda, né? Incômoda de não ter vencido ainda como visitante na Série B. É um dado que preocupa, né? Porque se a Ponte busca algo maior dentro da competição, precisa começar a buscar pontos, a roubar pontos, a vencer fora de casa, o que ainda não aconteceu na Série B de 2024. A Macaca tem uma nova oportunidade contra o Paysandu. O jogo que acontece no sábado às 6 da noite, né? O jogo acontece lá na Curuzu. 6 horas da noite, lá na Curuzu. O reencontro, hein? Entre Ponte Preta e Hélio dos Anjos. Na casa do Hélio dos Anjos. Aliás, a Curuzu, ela sempre está lotada. Sempre. Até o Nelsinho falou isso na última entrevista, né? É um campo chato de se jogar, porque
ele é mais acatado, né, Lupe? Isso, ele É um caldeirão, né? Ele é um caldeirão. E assim, a torcida é um blindex que fala, né? Um vidro, né? Um sim. acrílico que fica a torcida ali bem próxima ao campo de jogo e é uma pressão absurda. Só que a última vez, eu vou até confirmar pra ver se foi a última vez mesmo que a Ponte foi até a Cruzul. 4x0 ou 4x1? Acho que foi 4x0. 4x0. Com o Brigatti no comando técnico. menino Eu lembro Natan- porque... Natan, né? Que jogou no Natan, Atlético Mineiro, fez o gol. Berimbau, o Júnior Santos fez gols também. Brigatti. Brigatti era o treinador. A última vez que a Ponte foi lá, venceu. Quem sabe, nesse retrospecto a Ponte possa... É claro que são outros times, são outros jogadores, são outros treinadores, mas a Ponte busca então essa vitória fora de casa para melhorar a sua colocação na Série B do Campeonato Brasileiro. E pode contar com o primeiro reforço que foi contratado nessa segunda janela da temporada, janela de inverno no futebol brasileiro. O Thomas Luciano, de 22 anos, ele já está regularizado no BID, ele é lateral direito, uma posição carente dentro do elenco da Ponte Preta, foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira e está à disposição do técnico Nelsinho Batista. O jogador falou com a imprensa e também revelou como foi a negociação e como ele está se sentindo com a camisa da Macaca. A minha expectativa é muito grande, eu agradeço ao Nelson pela confiança no meu trabalho, ele pode ter certeza que eu sou um guri muito dedicado e que eu venho aqui sempre dar meu 100% dentro de campo e ajudar a equipe. No primeiro contato com o meu empresário, eu estava muito satisfeito lá em Portugal, eu queria jogar e a primeira coisa quando o meu empresário me falou da Ponte Preta, eu assim falei que quero jogar, quero vir aqui e o Nelson me ligou, falei que ele pode contar comigo e o que ele precisar. Não, mano, foi muito bom de experiências em ambos os lados, no Grêmio, eu joguei 18 anos no Grêmio, saí agora. E em Portugal foi uma experiência muito boa, futebol diferente lá. E sei que de lá eu vou trazer bastante coisas pra cá, eu sei que me ajuda dentro de campo. A torcida vai esperar um guri muito dedicado, sempre como eu falei pra vocês, que sempre vou dar meu máximo dentro de campo pra sair com os 3 pontos pelo menos. Não, sou um jogador muito ofensivo e defensivamente também. E eu espero estar aí agora para o grupo, trabalhar com o grupo, o Nelson também pela confiança do trabalho e agora é a concentração no jogo agora sábado e se Deus quiser é a minha estreia. Tá aí é Thomas, né? É isso? Vamos de Thomas? Thomas, né? Vamos de Thomas, então. Se não for depois, se ele estiver ouvindo, a gente já peça desculpa já. Thomas Luciano, lateral direito, que é uma posição carente, né? Porque o Luiz Felipe tá machucado, né? Vem sofrendo com lesões na temporada. O Inocêncio, eu fiquei de férias 20 dias, né? Mas eu tava outro dia olhando no Twitter, tem muita gente elogiando o Inocêncio improvisado na esquerda do que na lateral direita. Ou seja, ele não está rendendo na posição onde ele é treinado para jogar. Então, o Tomás Luciano pode ser aí, isso aí derruba todo mundo. O T. Luciano, ele pode ser aí uma das opções do Nelsinho Batista, disse que o Nelsinho ligou para ele, para conversar, para ele vir, formado no Grêmio, né, muitos anos nas categorias de base do Grêmio, foi para Portugal, mas não teve sequência, né, foram 6 jogos apenas, e aí fica a expectativa de como ele vai chegar para reforçar a Ponte Preta em questão física, porque a quantidade de jogos que ele fez é bem baixa em 2024, e se ele vai aguentar aí esse calendário maluco do Campeonato Brasileiro da Série B. Thomas Luciano foi apresentado opção aí pro técnico Nelsinho Batista, Carlão de Freitas. Thomas Luciano. É Thomas ou Tomás? Thomas Luciano. Thomas Luciano. Dá ênfase no O que você não erra. Thomas Luciano. Toma aqui e não pega de volta. A Ponte mais uma contratação do sul do país, né? Ela não teve muita sorte com esses jogadores. Foi assim com o Felipe Albuquerque, que até teve uma regularidade, mas não foi o lateral dos sonhos. Com Vico, com Guilherme Pato, quem mais aí? Nossa, é verdade, hein? Guilherme Godoy, lateral esquerdo, alguns que me vêm à memória. Agora, é uma posição carente realmente na Ponte, né? O Inocêncio tem conquistado o espaço dele, mas jogou bem na lateral esquerda quando precisou, na lateral direita ainda precisa se firmar realmente, embora contra o Mirassol também foi importante, fez parte ali de um lance crucial para o jogo, né? Na expulsão do jogador do Mirassol. E o Thomas, no primeiro momento, eu acho que ele vem para ser um reserva do Inocêncio. Agora, se ele der certo, ele pode ser uma sombra interessante aí. A Ponte, se ela quiser realmente brigar pelo acesso, ela vai ter que qualificar o elenco, vai ter que robustecer esse elenco também.
Agora, com qualidade. A gente espera que o Thomas Luciano possa chegar com qualidade para ajudar a Ponte. Agora, com relação à Macaca dentro de campo, ela necessita dessa vitória o mais rápido possível, longe de Campinas, né? Porque se ela tem como desejo brigar nas primeiras colocações, né, brigar pelo acesso em algum momento da competição, fora de casa ela vai ter que vencer e se encorpar, ter personalidade para que ela possa aí somar os pontos necessários. Acho difícil, né? Um jogo complicadíssimo lá em Belém, mas a Ponte ela tem que ter muito mais personalidade do que teve contra o Guarani e contra o Brusque. 2 jogos vencíveis em que ela não conseguiu confirmar os 3 pontos. Lembrando que a Ponte tem 3 desfalques certos, né, para a partida. Não tem o Sérgio Rafael, o Emerson Santos e o Matheus Regis, que estão suspensos. Uma preocupação a mais aí com o Emerson Santos, né, que saiu no começo do jogo contra o Mirassol e já foi, né, avaliado. A Ponte não divulgou a situação clínica e física do jogador, mas dificilmente já está suspenso, mas vai aguardar aí a outra rodada para saber se vai ter condições de jogo ou não. O cartãozinho dele foi meio que arrumado, Forçado, né? Forçado para não jogar porque estava lesionado. Cuidado, hein? Pode ter problema com isso aí. Por quê? A CBF tá de olho. 11 horas e 46 minutos. Não tem como, né, Júlio? Não tem como, não né? Não tem como, é impossível, né? Porque... Você vai jogar em tensão? Não, mas aí você tá sendo polêmico. Você tá querendo... O polêmico. Você tá querendo... Um abraço pro polêmico, inclusive, né? Sempre. Elias é um grande jornalista. E polêmico. Aliás, isso que você cogitou agora, você foi maldoso comigo. Leviano. Porque é o seguinte, essa fórmula de forçar um cartão, ela faz parte do jogo. Sim. O cara tá machucado, o médico, isso aí, no mínimo 2 semanas, tá suspenso. Yellow card. Lupe, vamos aguardar, né? Não tem como punir, não tem nem jeito. Impossível. Como vai punir? O que você acha disso, Fábio Scheib? Você acha que existe isso ou não? Né? Aproveitando o Fábio Scheib, do Zé Rafael. É uma artimanha que os jogadores estão usando agora, né? Artimanha é bom, hein? Já usavam artimanha é loja de brinquedo, né? Artimanha presente. Mas de uns dias para cá, os times têm utilizado e têm admitido isso. Admitido publicamente até. O próprio Zé Rafael, aquele jogo Palmeiras e Corinthians, estava 0-0 o jogo, ele se machucou, não poderia jogar durante um período. Como estava com 2 cartões, forçou o 3º cartão amarelo a demorar muito para bater o escanteio, ficou enrolando, até que tomou o cartão e logo depois foi substituído. Os jogadores até estão admitindo isso, né, como forma de regra do jogo mesmo. Não sei se é ético ou não, mas está acontecendo. Boa, Fábio Scheib. 11 horas e 48 minutos. Na volta tem informações do Guarani aqui no CBN Esportes. 2024, com o grito de gol que você gosta. Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. N Esportes Campinas. h 50 informações do Guarani, Antônio Lupi, que está então de patrocinador novo. Patrocinador novo, né? O Guarani anunciou agora no período da manhã o novo patrocinador Master que vai estampar a marca da empresa até o fim do Campeonato Paulista de 2025. É uma empresa do ramo de casa de apostas, né, online, e segundo o presidente André Marconato, ele tem certeza que o acordo será de muito sucesso e que terá um impacto positivo para o Guarani. O presidente do Bugre também agradeceu a confiança da empresa e está ansioso para dar início a essa nova parceria. O ramo de apostas esportivas ele está dominando, né, o mercado nacional, e o Guarani, que há alguns anos já tinha empresas, né, de apostas esportivas patrocinando o uniforme, mantém aí com essa nova empresa. Eu vou falar uma vez só, a DafaBet, que vai ser a nova patrocinadora do Guarani, que tem um jogo difícil no domingo contra o Goiás. O jogo acontece no estádio Brinco de Ouro da Princesa e tenta colocar fim a esse longo jejum, né? O pior jejum em 10 anos. São 11 jogos sem vitória e o Guarani na lanterna da Série B. Precisa quebrar esse jejum para ter chances e conseguir somar pontos para sair da zona do rebaixamento. O Pintado, ele tem a dúvida em relação ao Caio Dantas, que é o artilheiro da equipe, artilheiro do Bugre na competição. Ele sentiu um desconforto e não tem presença certa no Guarani para o duelo contra o Goiás. Quem está com a situação até de forma surpreendente, né? Repito, eu voltei de férias, para mim era um dos jogadores mais importantes do elenco, e quando eu volto ele está inclusive sem número, que é o Diogo Matheus, que está sem espaço, está vivendo uma despedida, mas sem muitas informações. Diogo Matheus, que é o jogador que tem mais jogos pelo Guarani, né, nesse elenco, né, já está aí há quase 4 anos no estádio Brinco de Ouro da Princesa, só que perdeu aí a camisa 13 e deve ser desligado do clube. O Guarani, que já anunciou vários reforços, que inclusive já estrearam contra a equipe do Novo Horizontino, ainda está no mercado para reforçar o elenco e tentar tirar o clube dessa situação desesperadora, Nascimento. Pois é, né? O Guarani, em termos administrativos, Carlão, vem cumprindo muito bem o papel aí desde do Ricardo Moisés. A gente não tem nada a questionar, né, dessa parte do Guarani, que funciona muito bem. Então, legal que vem mais um patrocinador, é importante para reforçar o caixa do clube nesse momento, que é um momento decisivo. As coisas não estão dando certo dentro de campo, né, Carlão? Esse que é o grande problema, e de repente que esse momento agora, né, simboliza também uma transição dentro de campo para o Guarani. Ano passado o Guarani vinha nesse processo de reorganização, não só na parte financeira, mas o estádio, né, com o refletor, gramado, reforma de gramado, ou seja, isso é muito bom e faz parte realmente do crescimento de um clube, tem que ser valorizado, né, e o novo patrocinador só tem a ajudar. Agora, o que tem atrapalhado é o campo, né? Desde a frustração do não acesso o ano passado, algo que podemos dizer que o Guarani não trabalhou o 2023 para subir, e a boa campanha foi acontecendo, quando o Guarani viu, ele estava ali, né, à beira do acesso, e não tinha mais forças, não tinha mais, algumas atitudes extracampo também atrapalharam. Acho que a divulgação das renovações pode ter sido aí um ingrediente para não dar sequência do lado, a positividade do Guarani com relação ao acesso. E esse ano um terror, né? A parte futebolística, a gente fala. Não só nas contratações, mas nas decisões. A própria situação do Diogo Matheus, eu acho que já era hora do Guarani. Não serve, então tchau.
né? Que ele busque um outro caminho, não sei se ainda dá tempo, mas que ele busque uma outra situação longe do Brinco de Ouro. Por quê? O Diogo Matheus, ele é um líder dentro do grupo, né? E um cara que, logicamente, está descontente pela situação que está vivendo. E isso pode atrapalhar o dia a dia, o ambiente, o vestiário. Então, acho que a diretoria do Guarani já deveria se posicionar. Ó, Diogo Matheus não é mais do Guarani. Já fizemos já desfizemos o contrato e tal, ele vai embora, né? Tem a situação do Camacho também. Então, essa falta de posicionamento, às vezes, atrapalha não só o dia a dia do Guarani, mas o ambiente do grupo, porque são 2 jogadores importantíssimos, 2 lideranças e com ascendência em outros jogadores. Tem o Pedro Henrique também, né? Zagueiro. Que também, tá afastado também, né? Só que eles continuam treinando, né? Eles continuam no ambiente do Brinco de Ouro, no vestiário do Brinco de Ouro. E tem um detalhe em relação ao Camacho e ao Diogo Matheus. Eles não podem mais reforçar os times da Série B, né? Porque eles já atingiram o número de jogos. Se não me engano, são 8 ou 9, né? Acho que aumentou pra 9. Isso, não pode jogar o 9º jogo, né? Não pode jogar o 9º jogo. Isso. E o grande problema é... não vejo o Diogo Matheus com esse mercado de Série C, né? Mas também talvez falte interessados na Série A, que é a mesma situação do Camacho, né? São 2 jogadores que eles enxergam ainda que tem mercado na Série B, só que tem a questão do limite de jogos, estão vindo um impasse gigantesco para o Guarani, que fica dependente de propostas do exterior, né? E você, de qualquer maneira, o clube ele é obrigado, né, a ceder as instalações. Aí não sei como é que é com relação aos horários, mas você ter um cara... Primeiro que eu já não concordei, mas essa é uma outra história, né? Pelo que a gente conhece do Guarani, o ambiente, a gente vai conversando aqui a colar. O Diogo Matheus é um cara que não deu trabalho, nunca deu trabalho, né? Mas deixar o Diogo Matheus, um cara líder, dentro do grupo, sem ser utilizado, eu acho ruim, pode contaminar o elenco. O Guarani precisa de tranquilidade, né? Então, por isso, essa falta de posicionamento pode atrapalhar também. Mais uma, né, aliás, em 2024 foi um show que a diretoria do Guarani deu de tanta falta né, o gerenciamento, né? Isso não aconteceu de maneira qualificada. Ó, o Diogo Matheus, o Camacho, ele já fez 10 jogos pelo Guarani e o Diogo Matheus fez 11. Então eles não podem jogar por outras equipes da Série B. E não sei quanto ganha, mas para a realidade de times da Série C, acho que ou abre o cofre ou eles aceitam a redução do salário. Tem time na série C com grana, né? Com Tem. Mas aí, às vezes, o jogador ele só vai aceitar dar um passo para trás e ir pra Série C diante de um projeto que ele vai ganhar bem e de um time que tem a chance de acesso. Se você pegar uma Série C, São Bernardo, seduz, né? Porque tem Série A, de repente você pode fazer um contrato já pro ano que vem numa primeira divisão de Campeonato Paulista. Você tem o CSA, que é um time... Tem o CSA, a própria Ferroviária, que tem estrutura. São clubes interessantes para esses 2 jogadores. Agora, tudo envolve a parte financeira. O Diogo Matheus passou, tem na Ferroviária. E eles têm contrato em vigência, né? Sim. O Remo também tá investindo pesado, né? Aliás, o Remo deve ser o destino do Kaique, né? Se já não foi anunciado ainda. O volante, que é mais um também que vai embora do Guarani. Com poucas oportunidades. Bom dia, CBN. Esse aí é o... Bom, Antônio Wilson, eu não vou arriscar, né? Deixa eu ver. Vê aí. Mas ele também, a outra mensagem, ele falou do Thomas aí. E a outra mensagem... se tiver dúvida... Não... melhor não arriscar. E outra mensagem, ele disse que o Diogo Matheus cairia bem na Ponte. Mas aí envolve a questão do número de jogos. Diogo Matheus, que já vestiu a camisa da Ponte, mas foi uma passagem muito rápida, né? Em 2016, ele era reserva. O Marcelo manda aqui mensagem sobre o patrocínio do Guarani. Abraço também para o nosso amigo Ricardo Simões, tá nos mandando mensagem, nos cumprimentando aqui. Pois não, Fábio Scheibe? Não, torcedor bugrino. Que isso, calma aí, vamos lá. O Fábio Scheibe está nas... Tá ruim. Tá longe, né? Tá longe. Parece que metalizou. Berimbau metalizado, né? O Newton de Paula mandou uma foto aqui e disse: eu sei que você sorriu ao ver essa imagem. Sim, mas sorriu! Mas não um sorriso largo, de orelha a orelha. Um sorriso tímido, mas ele sorriu. Tá precisando jogar melhor. Seja bem-vindo de volta, Lupe. Muito Peterson obrigado. Escreve aqui. O Judoca. O Judoca vai participar do Mundial. Eu esqueci o país que ele vai Paris 2024. Não. É um outro Mundial de Judô. Grande Peterson. Não esqueci não, viu? Quando chegar mais próximo lá, a gente faz um negocinho. E o Vaz pergunta aqui se a troca de goleiro do Corinthians não foi meio constrangedora pro Matheus Vanelli. O Neneca jogou bem ontem, né? Hugo Souza, o Neneca
começou bem no Corinthians. O Corinthians 2024 ele é tão constrangedor que mais uma ou menos bagunçado. uma É isso, meus amigos. Encerramos aqui o CBN Esportes. Estaremos de volta às 4 e amanhã de volta também às 11 horas da manhã na saideira de Cairão de Freitas, hein? Não, tem outra. É outra? Ixi, Então tem esquece muito que eu falei. jogo ainda. Então, De calma, novo? Tá tranquilo. É a primeira em 1 ano e meio, pô. Que isso, hein? Grande Cairão de Freitas. Até amanhã, gente. Valeu. CBN Esportes Campinas.